Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 24 de novembro, nós continuamos então nossa caminhada pelas páginas bíblicas, percorrendo os Atos dos Apóstolos. Hoje nós chegamos ao capítulo 18. Vamos hoje meditar então os versículos de 1 a 17. Façamos a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto, então, começa no versículo 1 do capítulo 18. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e foi para Corinto. Encontrou aí um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália com a esposa Priscila, pois Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi até eles e, como tinham a mesma profissão, ficou hospedado com eles. E aí trabalhava. Eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Os judeus, porém, se opunham a ele e o insultavam. Então Paulo sacudiu as vestes e lhes disse: Vocês são responsáveis pelo sangue de vocês mesmos. Eu sou inocente. De agora em diante vou me dirigir às nações. E saindo daí foi para a casa de um certo justo, adorador de Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua casa. E também muitos coríntios, tendo escutado Paulo, acreditavam e eram batizados. Certa noite o Senhor, em visão, disse a Paulo: Não tenha medo, continue a falar e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém lhe poderá fazer mal, pois eu tenho nessa cidade um povo numeroso. E Paulo ficou aí durante 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galião era procônsul na Acaia, os judeus se levantaram de comum acordo contra Paulo e o levaram diante do tribunal, dizendo: Este homem induz outros a adorar a Deus de modo contrário à lei. Quando Paulo estava para falar, Galião disse aos judeus: Se fosse o caso de um delito ou de ação criminosa, eu com razão os atenderia, ó judeus. Mas como são questões de palavras, de nomes e da lei de vocês, tratem disso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E o mandou sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galião nem se importou com isso. Palavra do Senhor, graças a Deus. A evangelização de Corinto tem papel central na evangelização da Europa. Essa cidade fora destruída em 146 a.C. e reconstruída em 44 por Júlio César. A partir de 27 a.C., fora transformada em província senatorial da Acaia e tornou-se a mais importante cidade da Grécia, sede do governador romano, o procônsul. Situada entre dois mares, o Egeu e o Adriático, favorecia o comércio entre Ocidente e Oriente e a troca de culturas. O ambiente favorecia também o fervilhar das religiões, razão porque Corinto é mais importante do que Atenas no que toca à religião. Sua população de 500 mil de habitantes busca alguma coisa. Segundo Lucas, a evangelização de Corinto marca um ponto decisivo no caminho do cristianismo, a separação definitiva do mundo judaico. Foi aqui realmente que o fermento cristão cobrou personalidade, deixando a cultura judaica. Paulo chega de Atenas procurando hospedagem e trabalho. Encontra-os com um casal judeu, Áquila e Priscila, que aí se estabelecera há pouco,
refugiando-se após a expulsão dos judeus de Roma feita pelo imperador Cláudio, provavelmente pouco antes de 51 depois de Cristo, talvez 49. A primeira união com o casal se faz pelo motivo do trabalho, principal laço experimentado pelo povo, pois é no trabalho que se passa a maior parte do dia. Isso não exclui a possibilidade de que Áquila e Priscila já fossem cristãos e de que em Roma já existisse uma comunidade cristã. Com efeito, Suetônio, historiador romano, testemunha que o imperador Cláudio expulsara os judeus de Roma por causa de tumultos surgidos por instigação de um certo Cresto, que bem poderia ser Cristo. Isso dá ainda maior solidez à relação entre Paulo e o casal, que também se tornou missionário. Este casal parece ter tido comércio não só em Roma e Corinto, mas também em outros pontos do Oriente Médio, onde são várias vezes mencionados nas cartas de Paulo. Prova de que famílias ricas iam se convertendo ao cristianismo. Em Corinto ainda não há comunidade cristã. É por isso que Paulo frequenta a sinagoga. Ele procura construir aí um núcleo fundamental, mas a história toma outra direção. Quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, Paulo começa a se dedicar inteiramente à evangelização. Por quê? Parece que antes, tendo de trabalhar a semana toda, só podia se dedicar à pregação aos sábados na sinagoga. Silas e Timóteo certamente trouxeram ajuda financeira das comunidades da Macedônia. Então Paulo pôde se dedicar inteiramente à tarefa missionária. Paulo anuncia Jesus Messias nas sinagogas. Os judeus resistem. Como é que alguém condenado como criminoso podia ser o rei? Paulo está anunciando a loucura da cruz como sentido novo para a vida. Finalmente se cansa e toma a decisão final. Vou me dirigir aos pagãos. Deixa a sinagoga como lugar de primeira evangelização e vai para a casa de um prosélito, adorador do Deus de Israel, e aí funda a comunidade cristã. Este pagão, Tício Justo, devia ser rico e possuir casa espaçosa para abrigar a reunião da comunidade cristã. E estava bem situada perto da sinagoga, o que provavelmente atraiu muitos outros prosélitos de judeus. Tanto que até Crispo, chefe da sinagoga, se converteu. Prenúncio de reações por parte dos judeus. Paulo certamente previa o pior. Com efeito, um sonho, uma visão noturna, precisa confortá-lo. O Senhor, em linguagem inteiramente bíblica, lhe traz consolo e estímulo. Eu estou com você, nessa cidade há um povo numeroso que me pertence. Ajudado por essa revelação, Paulo permanece 1 ano e meio em Corinto, onde se formou a mais significativa das comunidades paulinas. É nos dramas enfrentados pela comunidade de Corinto, espelho dos dramas das comunidades atuais, que podemos compreender os desafios que qualquer comunidade deve enfrentar. Os judeus não deixaram por menos a insolência de Paulo, uma espécie de maldição, e vendo que até o chefe de sua sinagoga havia se convertido, voltam à carga. Acusam Paulo de estar contra a lei. Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. A qual lei se referiam? A judaica ou a romana? O texto não deixa claro, é provável que se referissem à lei judaica, reconhecida e permitida pelo império. Neste caso, estariam acusando Paulo de estar contra o império, já que se distanciava da lei judaica. Lucas tem o costume de condenar os judeus e absolver os romanos, uma vez que isso tornara possível a subsistência e a propagação do cristianismo. O procônsul Galião, antes mesmo de Paulo se defender, dá a questão por encerrada. Como é questão de palavras, de nomes e da lei de vocês, tratem disso vocês mesmos. Ou seja, o cristianismo em nada incomoda o império, segundo Lucas. O resultado é o linchamento de Sóstenes, o chefe da sinagoga. Teria ele suscitado todo aquele movimento? Galião nem liga. O que é interessante para Lucas, será que no tempo deste evangelista havia necessidade de isentar os cristãos diante do Império Romano? Então hoje nós somos convidados a refletir sobre esta passagem de Paulo em Corinto, né? E vemos quantos conflitos a comunidade tem que enfrentar para continuar adiante, né? Então,
O importante hoje que eu gostaria de chamar a atenção de vocês neste capítulo é isso, percebermos a ação de tantas pessoas, Áquila, Priscila, Silas, Timóteo, Galião, quantas pessoas, Justo. Então, é muito importante isso, a gente perceber que o cristianismo ele é construído com a participação de pessoas, né? A gente olhando Justo, por exemplo, acolhendo os cristãos na sua casa, ele diz publicamente crer em Jesus Cristo. É a coragem dessas testemunhas do início da caminhada da igreja. Que eles nos animem também a um testemunho mais fiel, mais corajoso, mais explícito. Você tem de fato dado testemunho da sua fé? Você tem abraçado a vida de sua comunidade, de sua igreja? Você tem de fato lutado para que o reino de Deus aconteça entre nós? Que o testemunho de tantas pessoas de Corinto, dessa comunidade com tantos conflitos, com tantas dificuldades, nos inspire, que nós possamos ser melhores cristãos. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.